A Guerra do Vietnã foi um conflito que durou de 1959 a 1975. Esse conflito aconteceu por motivos ideológicos entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. Mas por que a guerra aconteceu? Como foi parar nisso tudo? Bom, para você entender isso, você tem que entender que antes de começar essa guerra do Vietnã, tinha acontecido outra guerra. O Vietnã tinha acabado de conseguir a sua independência, pois antes ela era colônia da metrópole que era a França. E os vietnamitas, eles lutaram pela sua independência contra a França e acabaram ganhando essa guerra. Porém, foi estabelecido no final dessa guerra, na Conferência de Genebra, que o Vietnã seria dividido em duas regiões, o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. E o Vietnã do Norte, ele era aliado à União Soviética e era comandado por Ho Chi Minh. E o Vietnã do Sul era aliado aos Estados Unidos e era comandado pelo Ngo Dien Dinh. Entretanto, também ficou acertado nessa conferência que algum tempo depois o Vietnã teria que se unificar, voltando a ser um país só. Porém, o governo do Norte se recusou a fazer eleições, alegando que o governo do Norte não era capaz de conduzir eleições livres. Dessa maneira, as tensões que eles tinham antes foi começando a crescer, isso devido à bipolarização da Guerra Fria. Com essa decisão tomada do Vietnã do Sul, o governo do Norte decidiu enviar soldados, mais conhecidos como os Vietcongs, para infiltrarem o governo do Sul. E assim o governo do Sul começou a perceber que estava sendo invadido por esses Vietcongs e começou a reagir a esse ataque, começando assim a Guerra do Vietnã, sendo que essa guerra não foi uma guerra que começou declaradamente, formalmente. Por muito tempo, os Estados Unidos participou dessa guerra de maneira indireta, sendo que apenas enviavam armas e davam condições militares aos vietnamitas do Sul. Porém, a situação mudou quando o presidente John Kennedy morreu e Lyndon Johnson assumiu o poder. Esse novo presidente, Lyndon Johnson, ele estava insatisfeito com a insuficiência que o governo do Sul estava tendo em combater o comunismo. Então ele decidiu participar da guerra diretamente, enviando assim soldados para o Vietnã. Os Estados Unidos começou a participar dessa guerra efetivamente a partir do incidente do Golfo de Tonkin, onde a embarcação americana foi atacada 2 vezes por torpedeiros norte-vietnamitas. Porém, esses ataques eles nunca foram comprovados pela Marinha Americana, mas, mesmo assim, foi usado de pretexto para aprovação para fazer com que os Estados Unidos permitisse o envio do exército americano para a guerra. A participação americana no Vietnã foi muito polemizada devido ao fato da extrema violência usada por eles para tentarem combater no grupo do Vietnã do Norte. Isso porque as tropas americanas usaram bombas incendiárias como napalm e armas químicas como o agente laranja
para destruir plantações e desfolhar as árvores de floresta, as quais os Vietcongs usavam como esconderijo para se infiltrar e assim então combater os exércitos tanto do Vietnã do Sul como dos Estados Unidos. Os Vietcongs, eles sabiam usar bastante essa área, essa mata, sabe? Porque eles conseguiam se camuflar com roupas nas florestas. E isso dava muito certo, sabe? Apesar dos Estados Unidos usar e abusar de armas químicas, o número de soldados americanos mortos crescia cada vez mais. E isso fez com que a população se mobilizasse e protestasse e pedisse para que o governo estadunidense saísse e se retirasse da guerra. E esse movimento de protesto foi chamado de movimento de contracultura. Com a saída dos Estados Unidos, o Vietnã do Sul foi incapaz de conter os avanços dos exércitos comunistas do norte. E mais tarde, a cidade de Saigon foi conquistada e renomeada por Ho Chi Minh, aquele governante que eu tinha falado anteriormente, que liderava o Vietnã do Norte. E os comunistas acabaram vencendo essa guerra e a partir daí o Vietnã foi reunificado sob o governo comunista a partir de 1976.